Hoje eu começo o programa com um assunto que para muita gente é um tabu. Aliás, muita gente não gosta nem de falar, nem de pensar na morte. Aliás, é uma única certeza que nós temos nesta vida, é que nós vamos morrer um dia. Se é amanhã ou daqui a 80, ou 70, ou 60 anos, ninguém sabe, mas a gente sabe que nós vamos ter esse encontro com a morte. E para falar sobre esse assunto, eu tenho alguns especialistas e estudiosos. Aqui comigo hoje eu tenho o Samir Moraes, pesquisador e professor de Cienciologia. Aqui também o psicólogo Francisco Silva e a estudiosa do Espiritismo, Mária Adriano. Sejam bem-vindos ao SBT e você. Bom, eu vou começar perguntando para cada um de vocês, né? Vou começar aqui pelo Francisco, que está mais pertinho. O que é morte para você, Francisco? Como você falou, morte é a grande certeza que a gente tem. Talvez a gente não saiba se vai realizar um sonho, se vai conseguir conquistar aquilo que planejou durante algum tempo na vida, mas nós sabemos que vamos morrer. Então essa é a grande certeza que nós temos. Dentro da psicologia a gente trabalha essa questão do luto, né? E também da morte iminente, quando temos uma doença chamada doença terminal. Especialistas estudaram essa questão. Exemplo, Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra americana, suíça, mas radicada nos Estados Unidos, ela trabalhou com pacientes terminais durante um longo tempo e escreveu um livro sobre a morte e morrer. E esse livro ela traz os 5 partes, né, da questão do luto, as 5 fases do luto. E essas 5 fases, geralmente as pessoas que recebem uma informação sobre morte passam, e também as pessoas que acabam ficando, os seus parentes, seus amigos, acabam vivenciando esse luto, que geralmente está relacionado à negação, à raiva, à barganha, à depressão e também a questão até chegar um momento de aceitação. Então foi uma pesquisa muito interessante que ela fez sobre isso, né? Outros pesquisadores também fazem pesquisas das pequenas mortes que a gente tem ao longo da vida, como a perda da infância. Aqui, Florianópolis, uma cidade cosmopolita, né? Muita gente de fora, muitas vezes teve gente que teve que deixar o coleguinha, o amiguinho lá em outra cidade. Isso, Rompimentos. Exatamente, acontece uma forma de luto, né? Mari, o que é a morte para você? A morte é um fechamento de ciclo. Fecha-se um ciclo da experiência terrena. E para nós espíritas é uma experiência, é uma das múltiplas experiências que o espírito é passível de vivenciar, né? Considerando que somos espíritos imortais, a doutrina espírita traz essa informação para a gente, né, de que nós, como espíritos em evolução, precisamos passar por infinitas experiências. E a experiência na matéria, nessa compleição física que a gente se reconhece, ela é de fato finita. Ela começa no berço, encerra-se, fisicamente falando, biologicamente falando, ela se encerra no túmulo. Mas, espiritualmente falando, o que se encerra é o ciclo da matéria e não o ciclo de experiências do espírito. Então, para a gente, não é um assunto fácil, de fato, mas também é um assunto que a doutrina como que nos prepara, como que nos conscientiza para o fato de que a experiência morte é algo que todos nós já sabemos inconscientemente desde o momento que nascemos. E que por ser um processo natural das experiências do espírito, está na vida de sociedade, na vida das inter-relações, é de fato passageiro. Pode ser como você falou no começo da nossa conversa, pode ser que esse ciclo se encerre daqui a 10 anos, 50 anos,
80 anos, mas também pode se encerrar daqui a uma semana. É algo, essa incógnita com relação ao tempo de permanência na experiência do corpo físico é que talvez traga essa aflição sobre o tema morte. Samir, depois de tantos estudos e tantas experiências, o que é morte para você? Olha, sendo bem objetivo, a morte é a desativação de um veículo biológico temporário, como o Mário falou aqui, que tem um significado muito importante, tem uma importância muito grande para o princípio inteligente que movimenta esse veículo durante um ciclo, né? Que vamos colocar de 100 anos, né? A morte, tecnicamente, nada mais é do que o descarte de um veículo, o mais grosseiro deles, sendo que o mais importante, inclusive, é que o centro inteligente, né, como você quiser chamar, de espírito, alma, nós chamamos de consciência na Conscienciologia, está imediatamente de posse de todas as suas faculdades, né? A gente logicamente vai conversar muito sobre isso no programa. Provavelmente, conforme a cultura, você dá um significado a isso, né? E a maioria delas coloca a morte ou a continuidade da vida muito longe do evento morte, ou seja, a pessoa que foi, um dia a encontraremos, ou essa inteligência um dia, algumas religiões falam que ela vai voltar ativa. Para nós é algo instantâneo. Né? Morreu, a consciência está de posse de um outro veículo nesse exato momento e de posse de todas as suas faculdades, agora com um grau de lucidez um pouco diferente. Ele pode estar atento com o que aconteceu com ele, com o evento morte física ou não. Francisco, é cultural essa dificuldade de lidar com o luto? A gente vê que tem outras culturas que enxergam e tratam e até celebram a morte. Por que é tão difícil a gente aqui, né? Por que o Ocidente é tão difícil falar, lidar? Ontem foi finados e essa cultura de que tem que chorar e tem que sofrer e não dá para tocar no assunto às vezes e tudo mais. E sempre relacionado a isso, né? Ao sofrimento, né? A dor, a dificuldade, por uma questão cultural mesmo, né? A gente não fala sobre isso, a gente não conversa sobre morte. Nós vemos casos de pessoas que ficam anos sem se ver e vão se encontrar num velório. Então, às vezes, eu deixo, por mais que seja algo que a gente não fale sobre ela, mas interessante assim, como acontece o valor que a gente dá para a morte. Porque a gente deixa de visitar um amigo em vida, mas não deixa de visitar ele no dia do falecimento dele. Então, a nossa cultura é um pouco contraditória, porque ela dá um valor muito grande para esse evento da morte, mas ao mesmo tempo ela não está valorizando tanto a vida, né? A gente está preocupado com outras coisas, outras situações, outros planejamentos. Eu não tenho tempo de visitar fulano, eu não posso, meu trabalho não deixa, né? Mas a gente não conversa também sobre isso, que é uma questão que deveria estar na escola, devia ser uma preparação da família, os filhos saberem que os pais vão partir, que os avós vão partir. Né? Por que é tão grande essa dificuldade, Mari? E as religiões trabalham isso também de formas distintas, né? Talvez seja como o Francisco colocou, a gente não trata esse tema desde sempre. O tema morte fica muito assim vinculado às religiões, à cerimônia de partida. A criança não sabe que o avô que envelheceu, ele vai partir. Ele não compreende que o animal de estimação também vai partir. O ciclo de vida dele vai acabar. Como uma planta que nasce, se desenvolve e morre, nós humanos, o processo é igual para a gente, porque nós temos um sistema biológico que é finito. Uma hora essa bateria vai acabar e é fatal que a gente morra fisicamente, né?
E talvez aí a grande dificuldade é encarar a morte como um grande tabu. Você se referiu que ontem foi finados. O que a gente vê? É aquela correria das famílias, das pessoas para a visita aos cemitérios. É congestionamento, falta flores, falta vela, e a gente vê isso na nossa cidade, na Grande Florianópolis. É como se a pessoa só lembrasse do seu ente querido naquele único dia do ano, que foi estabelecido para o dia 2 de novembro. É como se, digamos assim, a ligação emocional e amorosa com aquele ser afunilasse para aquele túmulo e só naquele dia se faz a referência, a celebração, porque é quase uma celebração. Compra velas, compra as flores, a família inteira vai visitar e chora todo o pranto naquele dia. Daí, como o Francisco estava falando, durante os anos anteriores, as semanas, os dias, a vida daquela pessoa, talvez aquela família tenha pouco se relacionado. Né? Porque a gente não construiu na nossa cultura ocidental o cultuar a morte como uma coisa natural, como um processo absolutamente natural, não só nossa, de humanos, mas de todo o ser vivo sobre a Terra. Eu não queria perder o link que você citou, eu acho interessante, que é a questão das crianças. Por que não se trabalhar essa questão com as crianças desde pequeno, né? Porque alguém vai morrer na família. A gente sabe que alguém vai morrer na família, geralmente, né? Pode ser os avós, ou mesmo como lidar com um bichinho de estimação que vai morrer. O que explicar? Porque aí vai ser aquele choque. Como é que a criança... Isso é importante. A psicologia tem uma forma para trabalhar isso. Por que não se trabalha, especialistas, né? na área dizem, Marja, que o bom é falar a verdade. Essa é a questão. Virou uma estrelinha... Essa é a mais comum, né? Virou uma estrelinha. Virou uma estrelinha. Foi viajar, vovô foi viajar. Foi viajar para longe, né? Aí a criança acaba relacionando tudo quanto é viagem, alguém que vai viajar com alguém que vai sumir. Mas não vai mais voltar, não vou mais ver. Então, assim, a partir do momento em que a criança começa a questionar, 4, 5 anos, 3 anos, você pode falar o que realmente acontece no processo. Tem livros infantis hoje fantásticos. Eu estava vendo um livro outro dia, Coisas Importantes, o nome do livro, em que o pai morre e a mãe, com o filho, a mãe leva todos os pertences do pai para um brechó para vender, para se desfazer. E vê que daqui a pouco começa a aparecer um sapato, um chinelo, uma coisa. E ela vai ver, a criança vai lá e vai comprando aqueles pertences, vai trazendo. Porque para ela aquilo tem significado. Então, uma coisa importante também nesse processo de luto é não se desfazer das coisas. Porque talvez para a mãe seja muito difícil ter aquela memória do marido, mas para a criança aquilo é muito importante. Ter o sapato do pai, o chinelo para brincar, para ter aquelas coisas, para ter a memória, né, dali. Daquelas coisas que foram boas, isso é muito importante manter. Eu acrescentaria, mas além do que os colegas falaram, que a gente estuda que a gente tem, além do corpo físico e visível, um corpo energético, né? A gente chama de energossoma, o corpo das energias. Outras culturas, a oriental traz isso como holochakra, o conjunto dos chakras, né? E quando a gente, ao contrário do que parece, as nossas relações elas são mais energéticas que físicas. Por trás do nosso processo visual e de toque físico, existe um processo energético que permeia a nossa realidade aqui. E então a gente estabelece padrões, a gente estabelece relações e se acostuma com esses padrões. Então, por exemplo, nós 4 agora nós estamos muito próximos, as nossas energias estão muito próximas. E a gente vai ficar conversando uma hora, a gente vai ficar meio parecidinho, vamos dizer assim. Energeticamente falando. Energeticamente. Então vamos pensar o que é um casal, o que é uma família. Eles estão todos permeados um com a energia do outro. Então, quando falta uma parte daquela, naturalmente vai haver um processo de... Tem um buraco a ser preenchido. Há uma falta de alguma coisa. Isso é um processo biológico até. Você vê um gatinho, 2 gatinhos que moram numa mesma casa.
falece um, o outro vai ficar um tempo lá, sabe, de uma forma meio depressiva. Até assim. se adaptar à ausência, né? É. Então, esse elemento objetivo, né, das energias é a primeira coisa que eu levantaria, né, acrescentando aos colegas. A segunda coisa tem a ver com como você encara a morte, né? E aí tem o processo cultural. Né? Se a gente já tem uma bagagem de gerações, onde a morte é algo que a gente tem que fugir, é uma ocasião que a gente tem que fugir dela, né? E que ela assola todo mundo, mas todo mundo bota isso numa caixinha escura, numa gaveta escura, e ninguém fala sobre ela, e muito menos pensa na sua família. E quando alguém falece muito próximo, ele pensa, puxa, por que balança tanto quando falece alguém próximo? Porque parece que a morte chega perto de ti, né? Isso é na nossa cultura, então a variável cultural é muito importante aí. Se a gente olhasse sem esse peso todo, né, talvez fosse mais fácil educar a criança, né, e ter uma noção mais correta de como encaminhar seus pertences e assim por diante. Né? Samir, eu queria entrar num outro assunto, dentro desse assunto, que é a forma, você falou agora, né? A forma de olhar para a morte. E aí, entro na questão da EQM, que é experiência de quase morte. Okay. Dos relatos que eu li, e a gente vai assistir um vídeo agora, a visão de morte muda após passar por uma experiência dessas, né? A gente vai ver um vídeo agora do Djalma. Ele sofreu um acidente de moto em 1984. Vocês vão acompanhar, ele vai contar um pouquinho para vocês. Ele viveu a EQM e vai relatar o que aconteceu durante essa EQM. Vamos acompanhar. Oi pessoal, meu nome é Djalma. Eu estou aqui hoje para contar uma experiência da quase morte. Essa experiência que a gente chega perto da morte e sobrevive, é claro, senão eu não estaria aqui contando a história, né? Em 1984, faz muitos anos, né? Eu tive um acidente de moto. Eu estava em Natal, Rio Grande do Norte, estava me preparando para me tornar um piloto de caça nessa época. Eu tinha 21 anos apenas. E eu tive uma fratura exposta nesse acidente. E com isso tive gangrena gasosa, que é extremamente letal, é uma doença complexa. E com isso septicemia, que é a infecção generalizada, e acabei sendo transferido para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tive, vamos dizer assim, 18 horas de coma, que eu não lembro de tudo, é claro, eu vou contar só uma parte, que é uma parte pequena que eu consigo lembrar, mas foi muito impactante, mudou a minha vida, mudou meu jeito de pensar, meu jeito de ser, profundamente, né? Uma das coisas sérias que eu tive foi a perda do medo de morrer. Eu hoje não tenho mais medo de morrer. A morte não é para mim uma coisa tão amedrontadora mais. Mas assim, quando entrei nesse estado de coma, né, eu fui perdendo os sentidos gradualmente. O último sentido que eu perdi foi o sentido da audição. E aí comecei numa revisão da vida, uma revisão não de imagens. Naquele momento eu não tinha nenhuma imagem, não via nada, mas eu tinha uma expansão de percepção muito grande. E essa expansão de percepção tinha relação com os meus pensamentos, que eu tinha tido com os sentimentos, com as minhas reações, com as minhas emoções durante toda a minha vida. E eu fui avaliando, fazendo uma contabilidade disso, e a sensação é que eu não tinha me dado muito bem com aquela contabilidade, que eu poderia ter aproveitado melhor a minha vida. E naquele momento que eu estava naquela reflexão profunda, naquela revisão assim mais séria da minha vida, eu percebi duas presenças, duas entidades, dois espíritos, dois seres, duas consciências, como se queiram dar um nome, naquele mesmo estado de expansão, e eles me ampliaram a percepção e a gente conseguia se comunicar não por palavras, mas por uma forma telepática profunda, né? E de alguma maneira eles me disseram que eles estavam satisfeitos com o resultado da minha vida. E eu perguntei, vem cá, mas eu vou poder lembrar disso aqui? Ele falou assim, você vai poder lembrar. Mas você quer viver? Se você lembrar? Eu falei, eu quero, se eu lembrar, eu quero viver sim. E não lembro mais de muita coisa. Depois disso, só lembro do retorno, quando eu estava num estado assim, de expansão profunda, num estado de felicidade profunda, se é que a gente pode chamar de felicidade, um estado de paz interior assim muito grande.
E eu vim reduzindo aquele estado e, de repente, o meu universo de percepção era como se fosse o nosso planeta, o planeta Terra. Né? Dava para sentir o que as pessoas estavam sentindo, era uma coisa impressionante. Né? E aquilo vinha se reduzindo, uma sensação de redução que não é muito agradável, mas eu vinha reduzindo, de repente o escopo era o hospital, onde eu estava internado. Aí eu sabia que a minha mãe estava num determinado quarto, sabia o ramal do quarto dela, sabia o que minha mãe estava pensando, sabia o que tinha que se passado na cirurgia. Eu fui acessando todas essas informações de maneira muito rápida. E de repente eu era só o quarto, né? O escopo era só o quarto. E eu vi que tinha um enfermeiro, o nome do enfermeiro era Barreiros, eu não vou me esquecer. Eu nunca tinha visto ele, mas eu sabia o que ele estava pensando, sabia que ele tinha filhos, sabia que ele não queria que eu morresse naquela hora, também não queria que eu acordasse, que ele não queria me contar que eu tinha sido amputado da perna esquerda, né, como resultado da fratura exposta e das cirurgias, etc. E aí eu acordei, ele veio na minha direção, né? A sensação que eu estava era de que eu tinha tido uma oportunidade ímpar, né? Eu estava tinha ganho alguma coisa muito séria, eu não estava tão preocupado com a perda da perna, mas eu estava me sentindo uma gratidão profunda por aquela experiência, por aquela revisão da vida naquele momento, né? E o Barreiro chegou para falar comigo e disse, olha, mas nós tivemos que foi necessário amputar. Eu falei, eu sei, Barreiro, pode ficar tranquilo. Ele ficou meio assim atônito com a minha reação tranquila e eu falei, eu preciso falar com a minha mãe. Ele falou, sua mãe está aqui no hospital. Eu falei, eu sei. Ela tá, mas eu não sei o ramal do quarto dela, mas eu sei. Eu dei o ramal para ele discou, minha mãe atendeu do lado de lá e eu falei, mamãe, muito obrigado por ter tomado a decisão de ter amputado a minha perna, porque eu era na época, né, um piloto de caça, minha mãe estava muito preocupada com a reação que eu ia ter em função dela ter autorizado a minha amputação. E aí minha mãe teve um alívio profundo com aquela situação. Eu passei por muitas coisas do hospital depois disso, mas, sinceramente, em função dessa experiência, eu não sofri emocionalmente praticamente nada. Eu sou muito grato, e até hoje eu tenho mais de 30 anos que isso passou, e a minha vida eu vivo pautado por essa ausência de expectativas e procurando, vamos dizer assim, tirar o melhor proveito da vida. Eu sou muito melhor do que eu era em função dessa experiência, uma reciclagem profunda da minha vida. Bom, gente, é um depoimento forte, né? Eu, quando assisti a primeira vez, assim, a gente fica, né? Porque tudo que ele vai relatando. Vou começar com o Francisco perguntando como lidar com uma experiência dessas? Porque agora a gente pode estar falando para pessoas em casa que podem ter passado por isso e não saber exatamente, né, como lidar com uma experiência de quase morte. Aquilo que você falou antes, assim, essas experiências a gente tem visto em pessoas, em relatos de casos, em estudos que a gente tem acompanhado, que a pessoa dá um dinamismo para a vida dela. Ela consegue se encontrar com ela mesma e trabalhar aquilo que é essencial para ela. Não aquilo que os outros querem que ela trabalhe, aquilo que os outros querem que ela faça. Então ela começa a trabalhar mais a questão do essencial, que é mais importante. Quero até aproveitar, agradecer o Djalma que mandou o vídeo. Ele não mora aqui em Santa Catarina, hoje ele mora no Paraná. E duas coisas ficaram bem claras no relato do Djalma, né? Uma é que ele perdeu o medo da morte. E a segunda, de que ele se sente mais preparado para os desafios da vida. Eu vou perguntar para o Samir como que a ciência lida com a EQM? Até que ponto a ciência vai? Pelo que eu li, é algo estudado há poucas décadas, né? Não é um estudo mais antigo, bem, sei lá, de 60, 70 para cá. Queria que você explicasse bem essa questão. A ciência não encara a EQM? Até que ponto o estudo está se avançando sobre a EQM? O meio clínico, né, as paredes, as instalações dos hospitais, é onde mais acontece EQM. Né? Geralmente, EQM é motivada é causada por acidentes. Então, o ambiente de hospital onde se localiza. Então, há uma estatística considerável. Só que são fenômenos como esse que o Djalma relatou para nós, esse grande fenômeno que foi substancial para a definição de vida dele, para o futuro dele,
são fenômenos que não encontram guarida na ciência tradicional. Se a gente pegar o paradigma científico tradicional, que criou essas tecnologias, por exemplo, das câmeras de TV, os nossos celulares, o senso comum, a forma de ver a realidade da ciência tradicional não comporta a existência dessa inteligência além do corpo físico, você entende? Então a gente tem uma limitação aí. E a Conscienciologia entra, mas exatamente nesse espaço. A Conscienciologia se propõe a apresentar, por sinal, traz um novo paradigma científico a partir do qual você pode testar essas experiências de uma forma cumulativa, ou seja, um conhecimento conquistado é base para outro e assim por diante, tá bem? A Conscienciologia, ela foca em desbravar esse cenário, exatamente fenômenos como o da EQM. Aliás, eu já ia aproveitar, porque eu estava vendo que existem estágios diferentes, fases Isso diferentes mesmo. de EQM. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu preciso definir aqui para vocês como a Conscienciologia, o telespectador, né? Como a Conscienciologia vê a questão da vida além da morte, né? Você nos perguntou inicialmente o que seria a morte. Eu disse que seria a desativação do corpo físico e que o centro inteligente permanece. Ele permanece onde? Num outro corpo, que a gente já identificou por experiência, que é uma réplica desse aqui, que se manifesta numa dimensão paralela aqui, né? E que, portanto, a consciência vai ficar ali um tempo e ela pode voltar a novamente animar um corpo no futuro, tá bem? Então, notem, para chegar mais próximo ainda do que eu quero dizer, Márcia, eu vou dizer o seguinte: todos nós aqui deixamos o corpo à noite, de 5 a 6 vezes por noite. Como isso acontece? Porque existe o ciclo do sono, né? O ciclo do sono a gente repete de 5 a 6 vezes por noite, um ciclo de 1h30. Nessa 1h30 você sai de um sono leve e lento e vai para um sono rápido e profundo. E você muda os batimentos cardíacos, as ondas cerebrais e entra num determinado estágio, numa condição onde esses corpos que eu falei, 3 para vocês até agora, eles desacoplam, eles desencaixam. E nesse momento o que acontece pode haver um desencaixe apenas parcial, pode ser um desencaixe completo, contundente, onde a pessoa se manifesta totalmente no outro corpo. Ao acontecer isso, a consciência, o centro inteligente, o foco, né, que pensa aqui, vai estar sempre nesse corpo mais sutil, digamos assim, de matéria mais sutil, tá certo? Então, olha bem, se todos nós, olha, eu estou colocando logicamente como uma assertiva dentro das nossas linhas de estudo, e para a maioria das pessoas é uma hipótese, mas considera uma hipótese, como hipótese isso. Se todo mundo se projeta à noite de 5 a 6 vezes e só o faz de maneira inconsciente e quando tem apenas flashes de memória, mistura com sonho, né? Perceba, a morte nada mais é do que isso num estágio definitivo. Então, o que aconteceu com o Djalma nada mais foi que o mesmo fenômeno de desacoplamento, e ele teve um grau de lucidez dentro da experiência que ele trouxe para a memória cerebral. Você entende? Falamos muito de morte, falamos de experiência quase morte, e eu quero trazer de volta aqui nesse bloco do quanto seria mais fácil, vou começar aqui com o Francisco, olha, com a Mari, porque a Mari é estudiosa do Espiritismo. É mais fácil para quem trabalha essa questão na religião? Na doutrina espírita fica mais fácil quando você amplia o entendimento do processo de vida e morte na vida terrena. Não é que a gente não sofra, não é que não se sinta a perda, não é que o espírita não sinta a ausência, a falta, a saudade do ente querido que partiu, mas existe aquela proposta de entendimento do processo, que, como todo ser vivo, nasce, se desenvolve,
e vai a óbito, desaparece. Na verdade, talvez a maior dificuldade, que eu estava até lendo outro dia, que a palavra grega para morte, ela tem a conotação de desaparecimento. Então, se isso estiver no nosso inconsciente coletivo, nós ainda guardamos em nós a informação de que a morte é algo que faz desaparecer da nossa convivência alguém que a gente ama. Quando você não fala da morte como um desaparecimento, mas sim como um afastamento temporário, um fechamento de ciclo, já faz com que a gente repense a questão e talvez aí os espiritualistas, né, que entramos nós, os espíritas, tenhamos uma visão menos desesperadora do processo morte. Né? Porque a gente compreende que é um processo natural da vida e que aquele ente querido que partiu, ele está temporariamente ausente da nossa convivência. Mas como ele é uma consciência, ele é um espírito, é uma alma que deixou esse arcabouço, essa máquina física, ele continua vivo e em outra dimensão, em outro lugar. E esse outro lugar, conforme a religião, conforme a crença, na crença que concebe a manutenção da vida do espírito, né, na imortalidade da alma, traz a alegria, a esperança de que um dia aquele ser amado será reencontrado por nós. Alguns pensam em futuro muito distante, outros de nós já concebem a possibilidade de se encontrar com frequência no desdobramento do sono físico, né? Que nesse afastamento dos corpos, enquanto meu corpo dorme, eu que penso, me afasto desse carro físico mais pesado e posso me projetar para onde eu quiser. O fato de nós acreditarmos, né, nós os espiritualistas acreditarmos que o que morre de fato é o corpo físico, mas que a consciência ou o espírito ou a alma permanece vivo em outra dimensão, isso traz uma esperança de que você vai encontrar esse ser amado, né, esse ente querido, em uma outra oportunidade. Para alguns num tempo muito distante, para outros de nós já existe a crença e a concepção de que nós podemos nos encontrar a qualquer tempo, desde que a gente, acreditando nisso, enquanto o nosso corpo físico dorme, nós podemos, como falou Samir, nos projetar em consciência ou em espírito para fora de nós, para fora desse corpo. E lá, nessa outra dimensão, onde o espírito ou a consciência podem transitar, lá estarão esses seres amados, amigos queridos, que no processo da morte partiram. Desculpa. Não, só para... É interessante, e talvez seja... Eu estava até comentando com o Samir que talvez o que fez o Djalma perder o medo da morte foi porque, de fato, quando ele estava no coma, ele se sentiu vivo, ele se percebeu vivo e inteiro. Do jeito que ele era, com todo o seu conhecimento, com toda a sua inteligência, ele se percebeu íntegro, mesmo num processo de aparente morte. Sabendo que seu corpo estava lá. O corpo estava ali praticamente morto, o corpo, mas ele, enquanto consciência, ele estava pleno de vida. E isso fez com que ele, ao voltar, perdesse o medo da morte, porque de fato a morte não existe, existe o fechamento do ciclo biológico para esse corpo físico que nós carregamos como veículo de aprendizagem, de transformação e de desenvolvimento dessa consciência ou desse espírito. Bom, vamos reforçar que tem a visão do espiritismo, mas o catolicismo tem uma outra visão e existem outras religiões e outras culturas, cada um enxerga a morte de um ponto de vista. Claro que a Mari está aqui porque o espiritismo crê muito de que a gente continua, o corpo fica, mas a gente continua. O Samir tinha uma colocação agora... Em cima desse ponto, exatamente. É bom a gente frisar que, estatisticamente, mais que da metade das religiões do mundo catalogadas
de alguma forma, pressupõe a continuidade da vida após a morte. Só que, logicamente, os seus códigos, né, os seus símbolos, né, para representar isso, são diferentes conforme a cultura, né, e a época. Agora, além disso, eu acrescentaria o seguinte, pela ótica da conscienciologia, que eu estudo e aqui estou representando, a existência, a permanência da vida é algo inquestionável. Porque o pesquisador, no caso eu posso falar da minha experiência, o Djalma falou da dele, eu falo da minha. Eu saio do meu corpo e vejo o meu corpo na cama, com esse mesmo corpo que eu estou tocando a imagem agora com vocês aqui. E faço isso com lucidez. E volto para o corpo e sou um homem normal, como outro qualquer. Então, na verdade, o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi a capacidade de realizar esse fenômeno com lucidez e sem qualquer alheiamento da responsabilidade para com que eu tenho, para com o corpo e com a vida que eu tenho como homem. E entendo melhor, e aí, né, corroborando o que os colegas falaram e o próprio Djalma, isso corrobora um maior entendimento da importância da vida e de que ela é cíclica, e que ela é apenas um tempo, você entende? Então, o que eu quero dizer com isso, complementando a América, é que a concepção de o quanto é pesado ou que percentual você tem para aceitar a continuidade da vida depende do teu nível de conhecimento e de experiência sobre esse fenômeno que é da nossa fisiologia, é da nossa parafisiologia. Francisco, é preciso praticar o desapego. É por aí. Porque a grande dificuldade é desapegar a vida que eu tenho, desapegar de que eu vou ter que me afastar das pessoas que eu amo. É um pouco nesse sentido? Quando a gente estuda e tem uma consciência da questão de vida e morte, a gente acaba vendo as coisas de um outro jeito. Eu não sou dono de nada, eu não tenho nada. Tudo que a gente usa, desde as coisas mais simples até um carro, Fica por aqui, né? fica por aqui. Nada eu vou levar, né? Os egípcios eram mumificados levando tudo junto, porque Colocava eles junto. achavam que iam usar na outra Exatamente. vida. Mas já era uma concepção de permanência da consciência fora do corpo. Nós já não com um temos signo essa- diferente, né? Com uma simbologia diferente. Sim. Mas é a mesma ideia que a gente está trazendo aqui. Mas muito difícil você amar alguém pela metade. Como é que eu vou amar alguém? Não, não vou amar muito porque eu vou perder aquela pessoa. De um momento para o outro eu posso perder. Aí o meu sofrimento é muito grande. Então, assim, a dor ela é inevitável. Para quem é espírita, para quem tem outras formas de crer, para quem estuda a questão da morte, porque assim, ó, a gente sente quando perde um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Isso é natural, faz parte. E aí a gente tem que cuidar muito com a questão também do não medicar tanto, a não ser medicar o necessário, quando é altamente necessário. Eu vejo muito essa corrida das pessoas, eu não quero sofrer, então vou medicar. Então, o compreender isso, e estudar e falar sobre isso, ajuda muito nesse processo. É preciso falar mais e mais e mais sobre morte no dia a dia? Samir, você fala muito de morte no dia a dia? Eu não falo exatamente de morte, mas eu entendo que é um evento inquestionável e ele tem que ser enfrentado no dia a dia e milhões de pessoas chegam no planeta, nascem no planeta e morrem diariamente, né? Alguém está sendo envolvido com esse fenômeno e ele é um fenômeno, como eu falei, da nossa fisiologia. Então, se eu entendo, se eu tenho mais conhecimento a respeito, Márcia, eu posso fazer um bom uso disso. Na Conscienciologia, a nossa proposta é esclarecer as pessoas que ela tem esse fenômeno na sua natureza e que ela pode fazer um uso inteligente disso. E importante também, colocando à parte todo o sistema de crenças que a gente herdou das religiões. Todos nós somos egressos de religiões, né, de algum nível. E a religião é feita de dogmas, de máximas que são inquestionáveis.
Mas isso pode ter sido muito importante em determinada fase da nossa evolução, mas é dispensável quando a gente percebe que você pode aplicar sua inteligência a entender todo esse processo. Não há, digamos, área inadequada para você ir lá inquirir e experimentar e entender usando a inteligência. Essa é a nossa visão dentro da Conscienciologia, uma visão muito pragmática, muito experimental, muito científica, né? E para isso a gente tem um conjunto de ferramentas, de metodologias, e a gente orienta as pessoas em tudo aquilo que a gente fala, que ela não tem que crer em nada, até nas próprias informações que a gente traz. Eu referendo aqui as mesmas informações que eu estou trazendo para os senhores. Eu não quero que vocês creem em nada no que eu estou falando aqui, né? Porque, e sim que tenham as próprias experiências. O grande segredo está, Mari, em aprender a se relacionar com a morte. É começar a rever. Claro, quem nunca teve uma experiência, todo mundo passou por algum momento da vida, algum contato com a morte, né? Mas temos que rever a forma como a gente se relaciona com ela. Sempre. Porque enquanto a gente... o que é um monstro é aquilo que não é visto, não é falado, não é compreendido, não é estudado. É um monstro, é algo que você desconhece completamente. Se você desconhece, você não sabe o tamanho que ele tem. E na doutrina espírita, nós temos essa possibilidade, né, de estar sempre conversando, não exatamente sobre o termo morte, mas para entender a vida, é um convite para que nós tenhamos um olhar sobre a vida como algo impermanente. A vida da consciência, ela é íntegra, ela é plena e ela é contínua. Exatamente, ela é contínua. Mas a vida física, ela é impermanente. Aliás, ela é impermanente, de fato. A gente lida com a impermanência de tudo, da vida física, de conceitos, de dogmas, de estudos, o que era ciência ontem, hoje já tem dúvida. E é a dúvida que faz a gente avançar, conversar de novo, pesquisar de novo. Tem que pesquisar e tem que se envolver. Nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de citar que o Francisco trouxe aqui, que é o Grupo Terapêutico sobre Luto e Morte. A gente vai deixar o contato, né? Mas eu achei tão bonito que assim, o luto é uma demonstração de amor, de amor que dedicamos a quem parte. É importante trabalhar essa questão do luto, é importante trabalhar essa questão de morte, né, Francisco? Márcia, eu acho que precisamos falar mais sobre morte. A gente fala muito da vida, né, no processo. Hoje nós temos doulas que ajudam no processo do nascer e uma série de coisas importantes, que são importantes no processo de nascer de quem está chegando. Mas não falamos sobre morrer e há poucos trabalhos relacionados a isso. Quando eu fiz o flyerzinho do grupo, onde é que eu vou entregar isso? Na academia ninguém quer, no restaurante ninguém quer. Então assim, eu vou nas funerárias, nos crematórios, aí fui lá visitar e para meu espanto assim, surgiu uma oportunidade de fazer um outro trabalho, que é um trabalho com a equipe da funerária, de um trabalho de acolhimento aos familiares, de respeito ao morto, de cuidado com todo esse processo que envolve morrer. E foi fantástico, nós fizemos um trabalho de 2 dias com essa equipe, né, através da orientação da proprietária da funerária, e foi muito bom, porque a gente precisa de pessoas preparadas para vivenciar esse processo de morte. Aprender a lidar. Gente, eu quero dizer que hoje a gente fez um programa diferente, mas muito rico. Agradecer a presença de cada um de vocês. Olha, dava para fazer 3, 4, 5 horas de programa sobre o assunto, porque tem muita coisa. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, Samir, Francisco, Mari. Obrigada por trazer, para a gente fazer trazer para os lares catarinenses, para todo o estado, esse assunto da morte. Obrigada pela presença, viu?